por favor. Reflexão, queria a sua opinião dentro dessa perspectiva aí, que a gente tem isso quando Marx pensou, né, no final do século passado, tá? Mas após ele, né, vieram outros pensadores recentes, como Foucault, Habermas, né, que apresentam perspectivas de se analisar o método científico, né, se embasar nessa perspectiva, mas que se diferenciaram, não é exatamente isso. Então, a minha colocação é, quando a gente está se prendendo a isso aí, é dentro exclusivamente desse método, onde ele se fecha nele próprio, ou esses que eu citei, a gente pode colocá-los como evolução. Eu sempre costumo dizer que o ponto de chegada de uma abordagem acerca do método de Marx só é significativo para quem leva em conta uma velha formulação do jovem Lukács. A formulação é a seguinte: o caminho acabou, a viagem começa. O caminho formal acaba no momento em que você se apropria disso aqui. O caminho acaba aí. Mas a viagem do conhecimento, a viagem da produção de conhecimento, a viagem da ampliação do estoque crítico, da massa crítica, começa precisamente no ponto em que o caminho acabou. Mas o caminho não acabou pelo seguinte: porque o movimento do capital está aí. É preciso apreender Marx para apanhar o movimento do capital. Mas o movimento do capital hoje não é aquele com o qual Marx trabalhou. Eu acabo de dar um exemplo, dentre vários, de uma categoria real que Marx não trabalhou pelo simples. Ela não existia como tal. Ela é uma nova determinação. Questão do capital financeiro. Como é que fica o estudo contemporâneo? Como é que fica a possibilidade de apanhar hoje a realidade? E aí eu entro um pouco na questão que o companheiro levantou. Com quem Marx conversou no seu tempo? Trocando em miúdos, quem Marx leu? Não leu marxista, não é? Não havia. Com quem Marx entrou em interlocução? Com quem ele falou? Com autores que eram substantivamente diferentes dele. Você lembra ali da documentação, quando Marx recorria à documentação? A que documentação ele recorria? Uma documentação que não era produzida no campo dele. Não era produzida com os mesmos parâmetros teórico-metodológicos. Qual é a nossa situação hoje? Qual é a situação de quem quer prosseguir a pesquisa hoje? A mim me parece que há dois caminhos, e só dois. Dois não, tem um terceiro que é suicida, mas a gente deve mencioná-lo. Tem o caminho do suicídio. É agarrar lá o que Marx disse, se trancar no que Marx disse e tratar de explicar o tempo presente. Por que é o caminho do suicídio? Porque veda, cancela, interdita a possibilidade de qualquer produção de conhecimento. É o que eu chamo de interpretação talmúdica de Marx, né? A interpretação fundamentalista de Marx. Eu vou dar um exemplo. Tanto no Manifesto do Partido Comunista, que é um manifesto programático, quanto nas obras de Marx, seguramente há pessoas aqui que conhecem isso melhor do que eu, especialmente da área da pedagogia. Marx pensa sempre a vinculação da educação com o trabalho. Isso é uma constante no pensamento de Marx. Isso tem uma razão histórica. Que razão que é essa?
a conquista da educação formal pelos trabalhadores. Nesse sentido, Marx fazia coro com a demanda direta dos trabalhadores do seu tempo, não é? O dia tem 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 para descansar, 8 para se educar, 8 para estudar. Marx pensa a educação sempre vinculada ao trabalho. Se você traz essa discussão para hoje, eu penso que ela está muito complicada. É muito difícil você sustentar isso, né? Na verdade, o que nós queremos hoje é uma extensão máxima do tempo de não trabalho. Isso não significa que você não tenha uma educação que esteja socialmente orientada para a valorização do trabalho. Atenção, não é isso. Mas em Marx há frequentemente uma identificação forte da educação orientada para o trabalho com uma orientação que combine atividades de trabalho. Eu, pessoalmente, estou convencido que isso é uma maluquice. Deve ter marxista aqui nessa sala e seguramente todos eles estão fazendo o possível para que os seus filhos tenham uma educação formal a mais distanciada possível do mundo do trabalho. Para ser consequente, o marxista que está de acordo com aquelas coisas lá deve pegar o seu menino, botar de manhã na escola e tarde na jardinagem pública. Eu acho que esse troço é complicado. Estou dando um exemplo banal. Um exemplo banal. Há toda uma série de marcas do pensamento marxiano que são marcas do seu tempo. E não são marcas limitadoras, não, que eram extremamente progressistas naquele momento. Mas que o acúmulo histórico-social mostrou que hoje não tem pertinência. O caminho do suicídio é ter uma visão fundamentalista de Marx. Há um outro caminho, que é o caminho do que eu chamo de, com ironia, porque eu vejo que a ironia não funciona muito aqui, hein? Fiz umas ironias lá naquele meu papo com os estudantes e foi uma tragédia. É o chamado marxismo aberto, né? Heterodoxo. É muito engraçado, né? Valoriza-se muito a heterodoxia num tempo em que a Inquisição acabou. Hoje não há nada de mais agradável do que ser heterodoxo. Claro, não tem custo nenhum, né? Hoje, ser heterodoxo é up to date. É o dernier cri da intelectualidade independente. O marxismo ortodoxo é dogmático, fechado, cerrado em si. Então, vamos nos abrir às influências de todos os ventos do pensamento. Esse marxismo aberto é aquele que, em face, por exemplo, de um Habermas, me diz o seguinte: eu não tenho um tratamento exaustivo na tradição marxista daquilo que Habermas chama de razão comunicativa. Não tenho. Isso é verdade? É verdade. Ora, já que eu não tenho, e Habermas é um pensador indiscutivelmente do espectro político progressista, que todo mundo sabe que é, Habermas é um democrata, embora tenha sido, em 68, um dos caucionadores da ideia de fascismo de esquerda, né? Não sei se vocês sabem disso. Em 68 explode a crise universitária e aquele libertário, que era o Adorno, chama a polícia para os estudantes. Habermas, sem fazer uma defesa explícita de Adorno, diz que naquele momento havia um fascismo de esquerda. E eu acho isso, no mínimo, complicado. Mas, independentemente desse episódio, a trajetória de Habermas é a trajetória de um democrata e de um democrata progressista. Nunca foi fácil ser democrata na chamada República Federal da Alemanha. E Habermas sempre foi. Como Habermas tem essa discussão elaboradíssima, eu não tenho essa discussão na tradição marxista, está resolvido o meu problema. Eu incorporo Habermas. Não há na tradição marxista, pelo menos eu não conheço, a gente tem que levar em conta aí a minha ignorância, uma discussão sobre os universos concentracionários, suas lógicas específicas. Parece claro
que Foucault tem uma contribuição a esse respeito. Como eu não tenho isso na tradição marxista, eu incorporo. Eu não tenho uma discussão específica sobre a cultura do espetáculo. A tradição marxista não enfrentou como tal, pelo menos até final dos anos 50, princípios dos anos 60, hoje isso já existe, é preciso situar isso historicamente. Eu não tinha uma elaboração marcada sobre a indústria do lazer e a cultura do espetáculo. Eu vou lá no Guy Debord, ele me dá isso. Eu posso multiplicar isso. O resultado disso aqui é uma salada eclética que atende a todos os gostos. Eu diria que essa é a moda contemporânea acadêmica, universitária. É aquela perigosa lógica que orienta um personagem de Molière, Monsieur Jourdain. Je prends mon bien ou je le trouve. Eu apoio aquilo que me interessa onde eu o encontro. Do ponto de vista da elaboração teórica, isso apresenta os maiores problemas. Uma incorporação acrítica, e a crítica aqui, atenção, é naquele sentido lá original, dos fundamentos. É uma incorporação acrítica que conduz a vários estratos de naturezas teóricas e epistemológicas, às vezes até excludentes. Não são apenas diferentes, são excludentes. Penso que, se esse aqui é o caminho do suicídio, esse aqui é o do sucesso imediato e prático, mas que não conduz a uma ampliação, em absoluto, não conduz a uma ampliação de massa crítica de forma sistemática e coerente. Mas atenção, tem um suposto aqui no que eu estou falando. O suposto que eu estou falando é que a elaboração teórica e a prática das análises devem possuir congruência, devem estar integradas. Esse é um suposto que nem todas as proposições teóricas põem. É um suposto, por exemplo, alheio à preocupação pós-moderna. Então, o que para mim é um problema, para o pós-moderno aparece como uma solução. Penso que esse caminho aqui, que conduz ao ecletismo, é um péssimo caminho teórico. Há uma terceira solução, que não é uma solução de meio termo, hein? Atenção, é outra solução. É a solução do que eu chamo de incorporação crítica. Comecei dizendo o quê? Marx lia quem? Marx não lia os seus iguais. Marx lia não só os diferentes, mas os seus antagonistas. Notem, não só os diferentes, mas os seus antagonistas. Eu estou convencido, eu, Zé Paulo, estou convencido. Agora veja, a questão que você me põe é uma questão que eu não posso responder, eu não posso até fundamentar teoricamente a resposta, mas não é uma resposta consensual, nem mesmo na tradição marxista. Depende da tua interpretação de Marx. Eu estou convencido, Debord eu não direi, eu estou convencido que Habermas é um grande pensador. Estou convencido que Foucault é um pensador representativo. Preciso observar bem como é que eu estou caracterizando aqui. Habermas é um grande pensador. Foucault, para mim, é um pensador representativo. Até porque não tem um Foucault só, né? Tem vários. Eu lembro para vocês que o Foucault dos anos 70 tem muito pouco a ver com o Foucault dos anos 60. Quem leu Foucault com atenção, lembra-se do final do seu livro, das suas primeiras obras, do seu livro mais importante, que é As Palavras e as Coisas, Le Mots et les Choses. Como é que Foucault termina? Termina dizendo o seguinte: a tarefa das ciências humanas não é encontrar o sujeito, é dissolver o sujeito. O Foucault dos anos 70 está encontrando sujeito em tudo enquanto é canto, né? É um outro Foucault. Acho que Foucault é um pensador representativo. Habermas
é um grande pensador. Mas, acho que esse é um dos problemas da nossa formação. Quando a gente lê bem Nietzsche, sobra pouco o trabalho de Foucault, né? Foucault é impensável sem Nietzsche. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que Habermas e Foucault, com estatutos diferentes, são interlocutores importantes. O que eu vou fazer com eles? Eu vou primeiro recuperar as questões que põem. As questões que eles põem são legítimas? São pertinentes? Ou são falsas questões? Eu estou convencido, no caso desses dois pensadores, estou me atendo aos que você citou, há questões extremamente legítimas e pertinentes que eles levantam. Reconhecida a pertinência e a legitimidade das questões, me cabe incorporá-las. Outra coisa é incorporar as respostas que eles dão. Aqui, ó, olha aí para cá, se incorporam as questões e as soluções dadas. Aqui se incorporam as questões e eu devo procurar respondê-las com os recursos heurísticos que eu tiver. Se não tiver, eu tenho que criá-los. Não se trata de incorporar as suas respostas. Não sei se me faço entender. Isso implica o quê? Um diálogo constante com esses pensadores. Mas, ao mesmo tempo, uma crítica constante às soluções e mesmo às questões. Pode ocorrer... Deixa eu ver se eu não vou dizer nenhuma besteira aqui agora. Tem que pensar um pouco. Quantas questões, eu não tenho dúvida nenhuma. Desses dois pensadores, eles colocam questões pertinentes. Eu acho que um dos grandes... Iane, meu querido mestre, sempre costumava dizer, olha, o problema de boa parte dos marxistas é que eles só leem marxistas. Essa crítica do Iane me parece inteiramente pertinente, não é? Você tem que ler o que é diferente, caramba. Porque é um pressuposto no conhecimento, na produção de conhecimento, né? Que é o pressuposto de que o oponente pode ter razão. Se você fecha isso, se você acha que o seu oponente ou o seu diferente, a partida não tem razão, aí não há discussão teórica. É impossível o avanço teórico. Então, o primeiro trabalho é, eu tenho que ler Habermas e lê-lo bem. Segundo trabalho, se eu não quiser entrar nessa incorporação aqui, eu tenho que estabelecer a crítica dele. Não sei se clarifico o que penso disso. Agora, é claro que é muito fácil você falar isso aqui, né? O complicado é fazer. Nós estamos aqui num domínio muito prescritivo. O domínio do que deve ser. Agora, como é que você faz isso? Quero lembrar uma coisa para vocês. E no caso destes dois, isso é verdade. Embora Foucault recusasse claramente o que eu vou dizer aqui agora, né? Eu falei de provocação para Marx, não é só para Marx, não, para mim também. Existe doido, existe doença mental. Foucault não ia coçar os cabelos porque ele não os tinha, era careca, não é? Mas ele de cara ia dizer que isso aí é o exemplo de um autoritarismo que vai favorecer uma sociedade disciplinar. Mas tudo bem. Nenhum desses dois está naqueles casos extremos que nós mencionamos, não é? Nenhum dos dois é um falsário de ideias, pelo contrário, eram pensadores subjetivamente sinceros, e nenhum dos dois era louco. Logo, a sua elaboração deve traduzir algo de realidade. O que me cabe é encontrar isso. Agora, é claro que isso é difícil. Isso é a prática da construção teórica, que é sempre elaboração crítica. Eu estou aproveitando o gancho da pergunta dele para dizer algo que a mim me importa mais. Quer dizer o seguinte: se Marx só nos deixou aquilo, aquela monumental revolução, qual é o meu papel hoje? Eu diria que o meu papel é esse aqui, ó. O meu não é do Zé Paulo, não, né? O meu é do pesquisador. Eu tenho que entrar em interlocução com os outros acerca do problema que eu estou estudando. O que disseram? Qual é a massa documental existente? Submeter essa massa documental à crítica
e fazer análise de processo real. Olha, eu acho que são pensadores de nível muito diferente. Eu acho que é complicado a gente fazer uma lista pelo seguinte. Em Habermas, você tem um pensador sistemático, no sentido de construção sistemática. No segundo Foucault, que é o qual eu estou me atento aqui, essa preocupação não existe. Nesse sentido, eu estou convencido, inclusive, que Foucault, e essa é uma interpretação contestável, mas Foucault abre claramente o caminho aí para os pós-modernos. Bourdieu é uma outra tradição, né? Do ponto de vista político, o isolamento de Bourdieu, para mim, é o exemplo da capitulação da intelectualidade francesa. Lembro para vocês, eu estava na Europa em 95, quando na França, fundamentalmente em Paris, houve aquele grande movimento grevista, não sei se vocês se lembram, fundamentalmente os trabalhadores urbanitários. Paris parou, o pessoal teve que andar de bicicleta. O único intelectual que estava solidário ao movimento dos trabalhadores era Bourdieu. Alain Touraine, o teórico dos movimentos sociais, devia estar jantando em algum palácio presidencial. Né? Bourdieu estava lá, brigando, intervindo, trabalhando. Mas eu acho que são pensadores de nível muito diferenciados. Né? Em Habermas, você encontra uma construção sistemática, que eu penso que é extremamente importante, malgrado o seu visceral ecletismo. Né? Pensador eclético da cabeça aos pés. Bourdieu é um pensador, eu diria, mais congruente, mas é um pensador, e nisso aqui não vai nenhum juízo de valor, é uma constatação. É um pensador que não tem o porte, nem a pretensão de um Habermas. Eu diria que isso vale para todo mundo, hein? Vale para todo mundo. Desde contribuições mais sistemáticas a contribuições mais pontuais. Eu diria que aqui o trabalho da vigilância crítico-epistemológica e teórico-sistemática é fundamental. E eu diria que é dificílimo você guardar essa tradição. Porque essa tradição demanda um rigor e demanda um compromisso de coerência teórica, que eu diria que é cada vez menos favorecido no mundo contemporâneo.